Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo, a mais essa aula. E hoje sim, você vai sair daqui um especialista em oratória, um especialista em retórica. E por que eu falo isso? Porque eu vou te ensinar todo o passo a passo e como que eu tenho essa autoridade para poder te transmitir isso. Eu vou contar exatamente agora o porquê. Entenda o seguinte, eu quando mais novo, sim, eu era gago, eu não conseguia conversar com as pessoas, às vezes não conseguia formular algumas palavras, e o que acontecia era que, ao ser diagnosticado, foi compreendido que eu tinha uma velocidade a mais no cérebro. As minhas ideias fluíam de maneira muito rápida, que quando chegavam na minha boca, elas acabavam travando, chegando de uma maneira diferente, ou chegando de maneira errada, às vezes incompleta, palavras terminadas pela metade. Então, quando mais novo, eu não falava com uma oratória digna de poder transmitir e ensinar outras pessoas. Só que já dizia uma frase que é bem conhecida, que é: o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Daquele momento, né, claro, depois de algum tempo, eu fui entendendo que tudo isso era parte de um propósito maior. E hoje, se você me conhece, se você está assistindo esse vídeo aqui, você sabe que eu trabalho ensinando outras pessoas e utilizo da minha voz para isso. Eu tenho premiações, tenho muitos resultados e acima de resultados de placa de centenas de milhares de reais, eu tenho hoje mais de 1.969 alunos em um dos cursos que eu dou, do qual eu utilizo a minha voz para poder ensinar. E mais de 36 mil pessoas nas redes sociais que me acompanham e eu ensino diariamente algumas coisas ali, seja provérbios, seja conteúdos sobre vendas. Então, sim, eu consegui transformar o que era uma dificuldade minha, inicialmente, que era um certo bloqueio, para um propósito. E eu entendi, de acordo com Deus, que Deus já fez essa revelação dentro da igreja mesmo. O pastor olhou para mim e disse que Deus iria usar a minha voz. Antes de me conhecer, a primeira vez que eu fui na igreja, o pastor disse que iria usar a minha voz, que Deus iria usar as minhas palavras para poder impactar milhares de pessoas e muitas gerações. Então, Deus, hoje, se eu estou falando com você aqui, é porque Deus está cumprindo o papel dele, Deus está cumprindo o propósito dele na minha vida. E isso tudo me trouxe até aqui para poder te ensinar um pouco sobre oratória e te ensinar sobre retórica. Ah, Biel, mas eu não quero saber esse negócio de oratória, de retórica, para que eu vou ficar falando? Eu prefiro, hoje em dia é mais fácil digitar, hoje em dia é mais fácil escrever, hoje em dia é mais fácil. E aí que eu te pergunto, no seu dia a dia, quando você vai para a escola, quando você vai para a faculdade, quando você vai para o trabalho, quando você vai no restaurante, você simplesmente faz tudo usando o seu celular? Eu sei que muitas coisas são feitas sim usando o celular, mas muitas coisas também exigem e requer que você utilize da sua voz para poder se comunicar. E é essa comunicação que faz a diferença no mundo. É essa comunicação que faz a diferença nos seus resultados também. E é isso que eu vou te ensinar exatamente agora. E aí existem dois pontos aqui muito essenciais. O primeiro ponto é que retórica é uma coisa e o segundo ponto é que oratória é outra coisa. Eu fiz uma pesquisa breve e entendi que a retórica é a arte de falar de forma eloquente. É você falar e persuadir outras pessoas. E isso é a retórica. Agora, a oratória é você falar bem em público, você falar com clareza e com eficácia. São duas coisas diferentes, mas que juntas elas têm um poder imenso. Eu estou lendo esse livro aqui, que chama Aristóteles, Retórica. É um livro que remete os tempos antigos, desde quando Aristóteles usava a retórica para persuadir e para tomar grandes decisões e conseguir que dentro de assembleias, de reuniões, as pessoas tomassem a decisão da qual ele gostaria. Então imagina, você entra numa sala de reuniões e você tem uma ideia. E a sua ideia ela é extremamente excepcional. Só que você não consegue fazer as pessoas acatarem a sua ideia pelo simples fato de que você não soube posicionar ela bem. Você não soube colocar essa ideia bem para as outras pessoas. A sensação, tá chegando vendas aqui. A sensação de você sair dessa sala sabendo que a sua ideia é boa, mas que ela não foi aceita, é completamente horrível, frustrante. Agora imagina, você chega com a sua ideia, é uma ideia simples, e tem muitas outras pessoas dando ideias, mas você vai, levanta e começa a explicar a sua ideia. Você articula bem as palavras, você fala de maneira clara, e no final todo mundo olha e fala: caraca, essa ideia é realmente boa. E aí você vai para casa com aquela sensação de tipo: algo que surgiu no meu íntimo, eu elaborei a ideia, eu transmiti e as pessoas hoje utilizam. Isso é algo extremamente
motivador, extremamente gostoso de sentir essa sensação. Só de comentar isso com vocês agora eu chego a me arrepiar, porque é uma sensação muito boa quando você tem uma ideia e você conseguir transmitir isso para as pessoas. Eu falo porque nas aulas eu preciso transmitir para as pessoas tudo que elas precisam fazer dentro dos anúncios, nas campanhas, ao conversar com o cliente, e ao longo do tempo eu fui desenvolvendo essas habilidades. E essas habilidades eu vou explicar para você agora nesse vídeo. Você vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer, até porque não é uma mágica, você não vai, num estalar de dedos, se tornar um mestre na oratória, mas eu vou te explicar algumas técnicas aqui não tão convencionais que vão fazer com que você melhore pelo menos 100 vezes o quanto você entrou nessa aula. Se você entrou aqui sabendo 1% de oratória e falando 1% bem, você vai sair 100% bem. Eu tenho certeza disso, beleza? Então eu vou te explicar tudo com detalhes agora. E você tem autoridade para falar sobre retórica, sobre oratória, porque eu já conheço sua história, agora você me explicou, eu vejo suas premiações, eu sei que você tem alunos, eu conheço isso tudo de você. Mas você já estudou sobre oratória? E sim, eu já fiz curso de oratória, eu já li livros sobre oratória, sobre comunicação, e além disso, porque você saber se comunicar é uma coisa, mas você saber se comunicar de forma eficiente, eficaz e persuasiva é uma história completamente diferente. E sim, eu já li vários livros sobre persuasão, sobre influência, até mesmo sobre manipulação. São itens, não que você vá utilizar isso no seu dia a dia para manipular as pessoas para algo ruim, mas você pode sim utilizar da manipulação para algo bom, tá? Para persuadir as pessoas de coisas boas. Inclusive na venda é algo muito importante, você saber persuadir as pessoas, você saber mostrar o real benefício, você controlar ou contornar objeções. Então isso tudo são coisas que eu vou te ensinar aqui e que eu aprendi através dos livros e junto com algumas técnicas não convencionais, beleza? A primeira técnica é uma técnica simples, que se chama técnica da pirâmide invertida. Tá? Bia, o que é isso, técnica da pirâmide invertida? Imagine o seguinte, você tem uma pirâmide e ela não vai ser dessa forma, ela vai ser ao contrário. Então, na sua primeira fala, no início de uma conversa, quando você quer prender a atenção das pessoas, você vai simplesmente começar com uma conclusão mais forte. Eu, inclusive, deixei até anotado aqui. É tipo assim, você está numa audiência, você é um advogado, e você vai e começa o seguinte: o réu é inocente. E eu vou provar isso em 3 pontos. Você começa falando que o réu é inocente e que vai provar isso em 3 pontos. O contrário de qualquer advogado seria começar a apresentar uma prova, apresenta outra prova, vai construindo isso, no final ele conclui falando que o réu é inocente. No seu caso, você inverteu. Você utiliza a técnica da pirâmide invertida. Isso, o que faz? Faz com que todas as pessoas que estejam ao seu redor concentrem a atenção de você. E agora, eu dei um exemplo aqui de advocacia, tá? Porque a oratória você pode utilizar em qualquer área da sua vida. Agora eu vou trazer aqui para a área do marketing, para a área das vendas. Eu começo uma história falando assim: ao final desse vídeo aqui, você pode ganhar R$1.500. A pessoa ela vai parar na hora e vai falar: meu Deus, como assim? Ao final desse vídeo eu posso ganhar R$1.500? Prendi a atenção dela. No final eu vou explicar como funciona o mercado digital, eu vou falar que ela pode ter uma renda de R$150 por dia, que depois de tantos dias ela pode ter esses R$1.500 e tal. Vou passar toda uma estratégia para ela, um conteúdo. Só que você percebe que antes de formular todo esse conteúdo, eu jogo o final, eu jogo um trechinho do final que vai prender a atenção da pessoa. Essa é a técnica da pirâmide invertida. É uma técnica muito boa, muito útil, mas se você ainda não souber falar de maneira eloquente, isso ainda pode não sair muito legal. Então agora técnicas básicas, tá? Técnicas primordiais para que você comece a desenvolver uma oratória de qualidade, para que você comece a desenvolver uma retórica realmente de respeito. Primeiro ponto é efeito camaleão. Efeito camaleão é uma técnica que eu utilizo desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar com a internet, desde que eu comecei a desenvolver a minha habilidade social de conversar com outras pessoas, é algo que eu utilizo muito. O que é o efeito camaleão, Gabriel? É basicamente o seguinte: o camaleão ele muda de cor de acordo com o ambiente e você vai adaptar a sua oratória de acordo com o ambiente. Você não vai chegar no seu professor da faculdade de Direito e você vai falar para ele assim: e aí, mano, beleza? Como é que você tá? Tudo jóia? Você não vai falar dessa forma, porque ele é um professor, ele é alguém de autoridade, ele é alguém que você conversa com uma maneira mais formal. Você vai falar: boa tarde, professor, tudo bem com o senhor? Você percebe que são maneiras diferentes? Agora, da mesma forma como você não vai utilizar um terno e uma roupa social, um smoking, numa praia, você também não vai usar um shorts de praia numa reunião de negócios. Você percebe que em cada ambiente você precisa ter uma roupa adequada,
Concorda? Se vai numa festa de gala, você vai utilizar trajes sociais. Se você vai na feira de manhã, você pode estar utilizando uma bermuda. São coisas diferentes. Só que, da mesma forma como você utiliza roupas, looks diferentes para cada ocasião, você também utiliza uma oratória diferente para cada ocasião. A maneira de falar, palavras de falar são diferentes. Porque pensa comigo, você está numa reunião onde o pessoal está fazendo brainstorming, tá cada um falando sobre um assunto, e você não vai querer parar e elaborar todo um texto para falar. Você precisa simplesmente jogar um assunto ali no meio também para poder fazer o brainstorming de ideias. Ou se você tiver uma apresentação de um TCC, final do seu 5º ano de faculdade, você vai apresentar, você não vai jogar simplesmente uma ideia e sair da roda, como se fosse um brainstorming. Não, você vai elaborar e construir toda essa base. Então o primeiro ponto é, antes de entrar numa conversa, pense exatamente qual tipo de retórica, qual personagem, entre aspas, você vai assumir naquele momento. Você vai falar com clareza, você vai falar com calma, você vai utilizar gírias, você vai falar de maneira formal. Então deixe isso bem construído e para cada lugar e para cada situação você utiliza o efeito camaleão. Isso faz com que as pessoas se conectem mais com você. Ah, como uma outra forma de usar isso para vendas, Biel? Nas vendas, eu utilizava muito quando eu conversava no X1 com clientes. E uma técnica que a gente utiliza é simplesmente de deixar a música de fundo enquanto eu mando o áudio e essa música vai ser uma música que conecta com a pessoa. Então se eu sei que a pessoa gosta de funk, eu vou deixar no fundo tocando algum tipo de batida, como se fosse um funkzinho tocando de fundo enquanto eu mando o áudio. Eu sei que a pessoa que ouvir, como ela curte isso, vai se conectar com ela. Se eu tô mandando áudio para alguém que é mais velho e tal, eu posso deixar uma musiquinha leve de fundo, com som internacional, com tipo MPB, uma música nessa pegada e conversar com a pessoa de uma maneira um pouco mais séria. Se é alguém que tem a minha idade, que curte jogos e tal, eu já vi pela foto de perfil dela, eu já converso de uma maneira mais despojada. E isso tudo vai impactar extremamente na sua oratória. A oratória agora é utilizado para conversas, tá? Conversa no dia a dia. Como você faz para se conectar com as pessoas e ter uma boa oratória, ter uma boa retórica com pessoas? É a técnica espelho. A técnica espelho, ela é baseada na técnica do camaleão, do efeito camaleão, só que você vai utilizar o espelho por quê? Se a pessoa está conversando com um tom alto, você vai aumentar um pouco mais o seu tom. Se a pessoa utiliza um tom mais baixo, você vai utilizar um tom mais baixo também. Se a pessoa tem costume de falar lentamente, você vai falar lentamente. Não tente falar de uma forma completamente diferente da pessoa, do seu ouvinte. Claro que uma palestra é algo diferente, mas se você está conversando no dia a dia, tem uma roda de amigos, tá todo mundo falando ali e tal, meio rápido, você não vai parar e fazer um discurso lento. Isso não é oratória, isso não é retórica. Você não vai ficar muito bem aceito naquele grupo. Aproveitando que eu comentei sobre grupos, é algo muito importante. A oratória você não vai utilizar somente nos negócios, você não vai utilizar somente numa audiência, somente para vender. Você pode estar numa festa, numa roda de amigos, você precisa contar uma história, você precisa realmente articular bem as palavras ali para ser aceito, para ficar no meio daquele grupo, para poder entrosar com aquelas pessoas. Eu sei que é algo que você também quer. E para fazer isso, muitas vezes você vai precisar falar, você vai precisar utilizar da oratória. E isso também é muito importante. Um ponto aqui que vale a pena ressaltar. A sua confiança, ela precisa ser muito alta. Você precisa ter uma autoconfiança para poder falar bem. Você já viu quando as pessoas vão falar? Vou te dar um exemplo simples agora. Se você vai fazer uma apresentação de TCC, final do ano, tá a escola toda lá te olhando, são pessoas que te conhecem, são professores, às vezes o próprio diretor tá lá, o reitor de uma universidade estrangeira foi lá para poder observar, para poder ver quem são os melhores alunos, e você vai falar, você sente sua mão treme, você começa a suar frio, você fica preocupado. Aí você vai e fala, ou você acaba travando, não consegue falar direito. Imagine esse cenário, certo? Agora imagine um outro cenário. Nesse outro cenário tá você em casa e a sua prima de 5 anos de idade, ela chega e pergunta assim pra você: oi tio, você consegue me explicar o que é isso aqui na geografia? Porque eu vi um vídeo lá da Dora Aventureira que falava sobre a floresta. Você consegue me explicar? O que são? Ela falou a palavra erosões. O que são erosões? E aí você vai e faz um discurso, explica para sua prima ali tranquilamente. Assim, você pode estar tomando água de coco, você pode estar deitada na cama, você pode estar em pé, você pode estar do jeito que você tiver. Você vai ter uma autoconfiança absurda, que você vai estar ensinando para sua prima de 5 anos. Tudo que você falar para ela, ela vai acreditar. Vai ser verdade. Ela não vai te contestar, você não tem medo nenhum. Então você percebe que você pode estar apresentando o mesmo assunto,
Só que, de acordo com o seu público, de acordo com o lugar, você vai agir de uma forma diferente, ou você vai ficar muito preocupado, nervoso, ou você vai ficar simplesmente tranquilo. Por que que isso acontece? Porque em um lugar, você fica preocupado com a reação das pessoas. Então você tem um medo de ser rejeitado, um medo de ser julgado. A sua prima de 5 anos, ela não vai parar e falar, não, tio, você tá errado. Você errou, não é assim. Só que agora as pessoas de fora, que não te conhecem, as pessoas de uma escola e tal, elas podem realmente te acusar e falar que você tá errado e que não é dessa forma. Então tem uma técnica, que é essa técnica aqui, eu aprendi também, ela tá ao longo do caminho, os créditos não são meus, né, dessa técnica, não fui eu quem elaborei, mas é uma técnica que ela é extremamente eficaz. É a técnica da prática da rejeição e a blindagem. Como que isso funciona, Biel? Simplesmente você vai treinar, fazer discursos, tá? Isso aqui serve para você que é advogado, para você que está se formando, para você que trabalha com vendas. É uma técnica extremamente absurda. Você vai pedir para alguma pessoa, pode ser seu namorado, sua namorada, sua mãe, sua irmã, algum parente, algum amigo seu, você vai falar o seguinte, ó, eu tô praticando oratório e o Biel ali num curso top, ele me passou algo que eu vou praticar essa técnica e diz ele que eu vou ficar muito bem blindado contra a rejeição se eu fizer isso. Você me ajuda? A pessoa vai te ajudar. Qual que é? Você vai pegar uma história qualquer, um fato que aconteceu na sua vida, qualquer situação e vai treinar e vai tentar lembrar dessa história e contar para a pessoa. Certo? Normal, você vai contar um fato do seu dia, uma história que você viu, um filme, qualquer coisa para alguém. E você vai pedir para essa pessoa simplesmente te rejeitar enquanto você conta. Biel, como assim me rejeitar? Você vai pedir para a pessoa, enquanto você está contando, a pessoa dá risada, ela olha para o lado, ela faz cara de negação, tipo, tá errado isso aí. Nossa, tipo, a pessoa vai ficar te zoando ou agindo de uma maneira como quando você estiver olhando enquanto você fala, ela vai ficar dando risada, ela vai fazer cara negativa, vai acenar que não, vai mandar você parar, ela vai te interromper no meio. E essa técnica, quando você fizer a primeira vez, eu já fiz, tá? Eu tô te falando coisas que eu faço, que eu fiz e que realmente funcionam. Você vai sentir um desconforto imenso na hora, porque você não tem o costume de ser rejeitado. Você não quer que isso aconteça. Só que quanto mais essa pessoa vai te falando e você vai completar a sua fala, você vai contar até o final, mesmo que ela não se importe nem um pouco com aquilo que você está contando. Que essa é a missão, essa é a sua atividade, essa é a técnica. E no final você vai terminar essa história. Você vai terminar. A primeira vez pode ser difícil, você pode parar no meio, você pode não aguentar, você pode falar, ah, que chato isso. Mas faça, até que você vai ficar blindado contra a rejeição. E se um dia você estiver fazendo uma apresentação para centenas de milhares de pessoas, e as pessoas nem mesmo ligarem para você, ou você olhar para alguém e você vê a pessoa conversando com o outro, você está apresentando um TCC, você vê sua professora assim, ó, fazendo um cara que tá errado, escrevendo algo, você não vai parar achando que você errou, que você está com medo. Simplesmente você vai ignorar a reação das pessoas e vai continuar a sua história até o final. E essa técnica, assim, é uma técnica que ela realmente te blinda. E quanto mais vezes você fizer isso, e quanto mais preparado você tiver, melhor será a sua oratória diante de um público grande, diante das câmeras, diante de pessoas que possivelmente vão te julgar. Um outro ponto é, Biel, eu falo muito bem com amigos, com pessoas próximas, só que quando eu vou gravar vídeos para a internet eu acabo travando. Por que que isso acontece? Aí a minha pergunta para você é, se o seu perfil você tivesse como excluir todas as pessoas que você conhece e apresentasse somente para pessoas que você nunca viu na vida, você gravasse um vídeo, você teria essa vergonha? Muito provavelmente não. Porque você tem medo de uma pessoa próxima te ver, de alguém que te conhece te ver e acabar te zoando por algo. Seja por um erro seu, seja porque, nossa, virou blogueirinho agora e tal. Isso, em diversos casos, pode ser que realmente aconteça. Só que as pessoas não têm vergonha quando vão apresentar para alguém que não conhece. Tipo, se um estranho vê meu vídeo, ela fica feliz. Se alguém da família dela vê o vídeo, ela começa a pensar, poxa, daqui a pouco ele vai me criticar, ele vai falar que eu tô errado e tal. Então você tem que aprender a simplesmente aceitar quem você é. Tem uma historinha que conta, eu aprendi também isso aqui num curso que eu fiz, e conta sobre essa história. Um rapaz foi numa reunião de negócios, onde todos os multimilionários lá, o pessoal empresário, estavam mostrando os seus relógios. Cada um com Patek Philippe, o outro com Rolex, só os relógios mais caros. E tinha um cara que ele não tinha relógio caro. E no dia ele pegou o relógio da filha dele, o relógio da Hello Kitty, aquele reloginho rosa e tal, e foi lá pra reunião. Quando todo mundo viu ele, o pessoal começou a zoar, começou a falar aquilo, outro. Aí ele falou, não, pô, vocês que são trouxa, que gastam milhões aí com relógio, meu relógio é bem melhor, ó. Meu relógio é minha filha que me deu, relógio da Hello Kitty, eu consigo ver, consigo lembrar dela, meu relógio é top, ó.
Meu relógio, aqui ó, se eu apertar ele acende a luzinha ainda, fala oi da Hello Kitty e tal. O cara simplesmente chamou a atenção com uma coisa que era totalmente inferior, entre aspas, em relação em questões monetárias dos outros. E as pessoas que tinham aqueles relógios top, o Patek Philippe, que tinham Rolex, o pessoal começou a se sentir acuado do tipo, caraca, esse rapaz chegou com um relógio muito pior que os nossos, muito simples, que ele tá chamando mais atenção, as pessoas estão gostando mais dele. Por quê? Pelo simples fato de ele ostentar onde ele estava. Isso é algo que você pode fazer hoje. Não espera você ter dinheiro para poder ostentar. Não espera você ter o melhor shape para poder ostentar. Não espera você ter a melhor oratória para poder ostentar. Você pode começar a fazer apresentações hoje. Você pode começar a postar fotos de onde você está hoje. Não é porque você entra na internet e vê uma pessoa em Paris, outra pessoa na França, que você não vai postar foto na feira da esquina da sua casa. Ostenta onde você está. Mas esteja confiante com isso. Esteja confiante. Porque virão críticas. Alguma pessoa vai querer te zoar, falar algo, mas você simplesmente vai ostentar. E pelo fato de você estar feliz e estar ostentando onde você está, muitas pessoas vão querer ficar próxima de você, até mesmo pessoas maiores que você, que estão lá na França, elas se sentem com medo, elas se sentem meio acuadas, do tipo, caraca, meu, eu tô aqui, postei uma foto meio assim, não sei se eu tô bonito e tal, e o cara tá lá na feira, na esquina da casa dele, e tá se sentindo a melhor pessoa do mundo. Ele vai se sentir dessa forma, porque você tá demonstrando sua autoconfiança. Então começa a partir de hoje, ostentar onde você está. Começa quando você for fazer apresentações, imaginar que você está apresentando para sua priminha de 5 anos de idade, que não tem como ela te rejeitar, e também treine essa rejeição através de amigos, de namorada, de parente, de pessoas que vão assistir essa apresentação e ficar te rejeitando, e ficar negando, até que você consiga criar essa blindagem. Isso tudo são técnicas que vão melhorar a sua oratória. Não é diretamente, mas indiretamente elas vão impactar. Porque quando você faz uma apresentação, você está falando em público com outras pessoas, ou você está conversando com as pessoas. Naturalmente, isso tudo são coisas que acontecem em frações de segundos no seu subconsciente. Você percebe se a pessoa está gostando do que você está falando, você percebe se você está falando bem, você começa a se questionar se a pessoa realmente tem interesse naquilo. E quando você já está blindado contra isso, você não precisa mais ficar com essas crises, com esses pensamentos na sua mente. Você simplesmente vai apresentar e pensar, pô, eu estou fazendo a melhor apresentação da minha vida, acabou, e é assim. E dessa forma você consegue ter uma oratória 1000 vezes melhor. Um outro ponto é aqui, ensaie com interrupções. Também na parte do ensaio, você vai treinar, você vai pedir para essa pessoa, além de agir com rejeição, ela ficar falando que não, ficar fazendo cara feia e tal, você vai pedir para ela te interromper umas 2, 3, 4 vezes. E depois você volta na onde você estava. Isso fortalece a sua conexão de começo, meio e fim da história. Você não vai perder o que o pessoal chama de fio da meada, sabe? Você está contando uma história, alguém te interrompeu, você vai, responde ela, ou você repreende ela ali, fala que no final ela faz as perguntas e volta de onde você parou. Você se acostuma com essas pausas. Outro ponto aqui é uma técnica que chama técnica Feynman, que ela te ensina a ter clareza. Você vai explicar todos os seus conceitos como se você estivesse explicando realmente para uma criança, tá? Dessa vez não é para você gerar autoconfiança, mas sim para você ser claro. Porque diz o seguinte, essa técnica, se você conseguir tornar o complexo simples, pronto, você dominou o assunto. Por exemplo, tem pessoas que vão explicar para você como que vende na internet. A pessoa vai falar, você precisa criar uma conta no Business Facebook. Dentro do Business Facebook, você vai criar uma Ad Manager. E aí você vai clicar e adicionar uma nova Sales Campaign. Tipo, a pessoa utilizando termos e configurações diferentes e difíceis para parecer que ela está falando bonito. Agora eu pego, no meu curso, eu utilizo muito essa técnica. Eu pego todos os conceitos difíceis e transformo em algo fácil e falo para você, você vai clicar aqui nesse botãozinho azul. Quando você clicar no botãozinho azul, ele vai criar uma campanha de vendas. Nessa campanha, é basicamente aqui que você vai colocar o seu anúncio para poder vender para as pessoas, elas vão clicar e vão comprar. Percebe que eu transformo um conceito complexo em algo simples. E quando você consegue fazer isso muito bem, claro que você não vai estar numa audiência e falar assim, esse aqui é o menininho que matou a mulher e foi preso. Não, não é isso. Mas você vai tornar todo o caso, ao invés de utilizar tantas palavras difíceis, tantas situações, quando você precisa persuadir, você precisa realmente convencer todo o júri de que você está correto, de que os seus argumentos fazem sentido, você vai precisar utilizar essa técnica Feynman. Você vai precisar realmente agir com clareza e fazer com que mesmo se fosse uma criança que estivesse ali no júri, ela iria acreditar em você. Ela iria entender tudo o que aconteceu. Então você precisa ser muito claro. Outro ponto é,
controle do volume e pausas. Muitas vezes, durante um discurso, a pessoa pensa que se ela falar rápido, ela vai ganhar. Só que quando você para, simplesmente a pessoa pode direcionar a atenção para você. Você já viu naqueles discursos, naquelas palestras do TED, que é aquele TED Talks, né, onde fala bastante sobre comunicação e são pessoas das quais trazem uma ideia, às vezes em 1 minuto, às vezes em 1 hora, para poder mostrar para uma audiência, para um público, sobre essa ideia dela. E muitas vezes eles começam a falar rápido, depois eles param, e aí essa pausa faz com que todo mundo gere atenção na pessoa novamente. E aí ele começa falando, ele aumenta o tom de voz, abaixa. Isso tudo são técnicas que você pode trabalhar. Outro ponto muito importante é, quantas vezes você já foi ler algo, ou você foi falar algo, você simplesmente deu uma leve travada porque você não soube pronunciar aquela palavra, você não soube falar. Ah, Biel, mas eu leio bastante, eu sei falar essa palavra, se eu pegar eu leio. Só que no meio de um texto, você ler com fluidez, você ler com habilidade, com agilidade, assim você consegue? Provavelmente não. Então, o que acontece? Aqui embaixo da aula eu vou deixar esse exercício para vocês, tá? Mas eu vou te ensinar como fazer também em casa. Por exemplo, esse livro aqui, ele é um livro que fala sobre a retórica, certo? De Aristóteles, de 384 a 322 a.C. Então tem muitas palavras estranhas, por mais que não sejam todas, mas ó, vou abrir uma página aleatória aqui e vou ler. Eu vou ler um trecho para você, provavelmente você não vai entender nada, mas você vai ouvir, ó. E tal como costumava dizer-se nos elogios aos deuses, e o Conon chamava Trasíbulo o de ousadas decisões, e Heródico dizia a Trasímaco, és sempre um combatente ousado, e Apolo é sempre um potro. Também de Drácon, o legislador, se afirmava que as suas leis não eram de homem, mas de dragão, porque eram muito severas. Como também Écuba, em Eurípides, diz a Afrodite. É com razão que a palavra insensatez começa a dar nome da deusa. E aí ele continua. Você percebe que é um trechinho aqui de uma história, claro que utiliza nomes diferentes, alguns nomes gregos, né? Então você tem que falar, por exemplo, Sófocles, você fala sobre Heródico, sobre Trasímaco, são nomes que você não tem costume de pronunciar no dia a dia. E que em algum momento você vai estar falando sobre algo, pode vir alguma palavra que você vai utilizar que você não tem costume. E isso faz com que você trave. E por isso vem a importância, assim, da leitura. É importante você ler, como também é importante você ler textos difíceis em voz alta. Por exemplo, nesse trecho aqui você pode não ter entendido nada, mas só de você ler ele em voz alta, isso treina a sua capacidade de dicção e treina também a sua capacidade de oratória, porque você vai poder pronunciar palavras difíceis em textos às vezes não tão comuns a você, só que de uma maneira tranquila. Pensa comigo, quando você fala com seu amigo no telefone, você fala, e aí mano, beleza, tal, lembra disso, lembra daquilo? Ele já conhece tudo que você fala, você já tem esse costume de conversar com seu amigo, então você utiliza as mesmas palavras. Quando você lê algo difícil, diferente, você expande o seu vocabulário. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas e você tem mais ferramentas para utilizar. Se você não lembrar de uma palavra, você vai lembrar de outra palavra, de outra, que são semelhantes. Então a leitura, sim, ela impacta de maneira crucial na sua oratória, tá bom? E já tá ficando longo esse vídeo, eu vou encerrar por aqui, tá quase acabando, mas aqui embaixo da aula eu vou deixar também para vocês alguns modelos de textos curtos para que vocês possam falar, tá bom? Eu vou pegar um deles aqui para você, eu já deixei todos prontos, mas são textos curtos e simples que vão trabalhar na sua dicção. A dicção ela é extremamente necessária, extremamente importante durante uma oratória. Então você vai ler esses textos em voz alta, sem engasgar e sem pular palavras. O primeiro texto é fácil, tá? Eu vou entregar aqui embaixo da aula para vocês, mas eu quero que vocês treinem, pronunciem. Não tem problema se errar, vocês vão fazendo mais e mais vezes. O texto fácil, ó. A bruxa brincava com borboletas brilhantes, balançando baldes de balas bordadas de beijos mágicos. Você percebe que tem algumas figuras de linguagem aqui, tem algumas aliterações, que são palavras começadas com a mesma letra. E aí quando você pronuncia, quando você falar, você vai ver que às vezes sua língua pode dar uma enroscada. E isso é coisa que você treina no dia a dia, sua dicção melhora. No médio, tá? Uma atividade um pouco mais, um outro texto, só que um pouquinho mais complexo. 7 sereias sabidas seguiam silentes sob o sol, soprando segredos sobre sapos saltitantes e sapatilhas surradas.
Você percebe que tem palavras diferentes, por exemplo, a palavra surrada, não é uma palavra que você tem costume de falar, só que no meio de um texto você precisa ler ela de maneira fluida, de maneira, às vezes, rápida, em voz alta. E finalizando agora todo esse nosso aparato, todo esse mini treinamento aqui sobre oratória, o que vai realmente fazer com que você se sinta bem, com que você fale de maneira clara, com que você se comunique bem, persuada bastante as pessoas, é você ter conhecimento. Sim, você tem que ter o conhecimento e a confiança. São os dois itens, conhecimento e confiança. Por quê? Você pode ser aquele cara nerd, ter o maior conhecimento de todos. Só confiante não vai fazer com que você, só tendo conhecimento, não vai fazer com que você seja um bom comunicador. Porque você vai falar. Se chegar alguém e falar que você está errado, como você não tem confiança, você simplesmente vai parar, vai travar, vai esquecer o que você disse e vai acabar perdendo essa discussão, esse argumento, essa fala, essa venda, enfim, independente da situação que você esteja. Agora, se você não tiver conhecimento, mas tiver confiança, você está conversando ali, você consegue falar bem e tal, só que você não vai conseguir concluir a sua ideia, porque você não tem conhecimento. Por vezes, o confiante ainda ganha de quem tem conhecimento, porque ele consegue enrolar bem, ele consegue improvisar de maneira mais rápida e ainda assim manter a confiança, mesmo com argumentos errados, ele ganha discussão, só que não é legal isso. Então é bacana você ter a confiança e o conhecimento. Quando você tem ambos juntos, você se torna realmente uma máquina de oratória, uma máquina de persuasão, você consegue persuadir. Hoje em dia as pessoas me perguntam, Abel, mas o que você vende? Eu falo, o que você me der na mão, que eu precisava vender, eu consigo vender. Eu trabalho com vendas de infoprodutos, só que eu sei que se me der um produto, o pior produto do mundo, eu ainda vou conseguir vender ele. Não vou vender porque eu não vendo produtos ruins para as outras pessoas, mas eu sei que se eu quisesse, eu conseguiria, porque eu utilizaria as técnicas de fala, de persuasão, de comunicação e conseguiria realmente fazer com que a pessoa tivesse desejo. Então aqui embaixo da aula também eu vou deixar uma lista de livros, dos quais eu já li, dos quais realmente impactaram bastante na minha comunicação e no modo do qual eu lido com pessoas e faço com que isso traga uma grande notoriedade para a minha vida, para que vocês também leiam. Um desses livros é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Pessoal, esse livro é simplesmente um dos melhores da história. Ele faz você se conectar com as pessoas de maneira rápida e de uma maneira da qual você faz as pessoas se tornarem os seus melhores amigos de maneira rápida mesmo. E um dos temas, um dos pontos-chave do livro, ele ensina o quê? Ao entrar numa discussão do qual você quer que a pessoa ela aceite a sua ideia, finja que a ideia não é sua e que a ideia é dela. Uma vez que a ideia estiver na cabeça da pessoa, ela achar que ela tomou essa ideia, ela vai aceitar. E isso é muito útil para muitas coisas. Num processo de vendas, ao invés de eu falar para a pessoa, por isso que o meu curso é o melhor que você pode comprar, eu explico as coisas de forma que no final das contas, ela chega a essa conclusão. Ela para e pensa, caraca, realmente esse curso aí é o melhor que eu posso comprar. É um livro muito bom, muito excelente mesmo. O outro livro que me ajudou bastante é um livro que chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. É um livro muito bom. Ele faz as pessoas se tornarem melhores amigas suas e de uma fração de segundos. Em 1 minuto e meio, em 90 segundos, ele faz realmente com que você tenha... Em 1 minuto e meio, em 90 segundos, ele faz realmente com que a pessoa ela se sinta convencida sobre aquilo que você vai falar. É um livro muito bom, tá? Você pode ler, você vai aprender bastante com ele. E eu também vou deixar alguns outros livros um pouco diferentes que vai contribuir para o seu arsenal e vai fazer com que você se torne um orador melhor. Mas, acima de tudo, você não vai melhorar se você não praticar. Então comece hoje a praticar. Pega o seu celular, abra a câmera e grave um vídeo. Vai no supermercado, para alguém, mesmo que você não queira, sei lá, eu quero pegar uma coisa que está lá no alto, eu não alcanço. Vi alguém alto passando, eu vou chamar essa pessoa, eu vou pedir um favor para ela. Moço, você pode me ajudar a pegar aqui, eu não alcanço? Ou você vai ler um negócio, você finge que não enxerga. Amigo, você pode me ajudar aqui, por gentileza? Faz uma pergunta. Ô amigo, licença, boa tarde. Você sabe onde fica o corredor que vende tomate? Onde vende... Comece a interagir com outras pessoas. E você vai ver que as pessoas não são críticas, em sua maioria. Na maior parte das vezes, as pessoas elas têm vergonha, elas têm medo de falar com outras pessoas. E quando você chama elas e inicia essa conversa, você vai se sentir já alguém que toma iniciativa. E quem toma iniciativa, geralmente, é a pessoa que tem melhor comunicação, a pessoa que tem melhor retórica, melhor oratória. E isso tudo vai te favorecer. Um outro ponto também, que é importante você ressaltar, você ter isso claro na sua mente, é o efeito holofote. Você sempre pensa que todas as atenções estão para você.
Por isso que às vezes em um lugar em público, em um local público, você tem medo de falar com tantas pessoas, você tem medo de falar alto, porque você acha que todo mundo vai reparar em você. Mas cada pessoa tá no seu mundo, ela tá pensando nela mesma, ela sai de casa, às vezes ela tá pensando se o cabelo dela tá ruim. Se você olhar pra cara da pessoa e vai falar algo, não é porque ela olhou pro lado que ela não gosta de você. Simplesmente ela pode estar preocupada em você estar achando um erro nela também. Então isso que você sente, todas as pessoas também sentem, tá bom? Então toma muito cuidado com o efeito holofote. Não acha que tudo gira em torno de você. Muitas das vezes você está dando muita importância para algo. Pense como se você estivesse conversando com a sua priminha de 5 anos, faz um belo discurso, tenha autoconfiança, como se você estivesse com um reloginho da Hello Kitty no bolso. Sai, por exemplo, um dia de pantufa na rua, deixa o pessoal olhar para você achando que você está louco, achando que você é isso. Você vai se brindar, você vai quebrar todos esses paradigmas de querer impressionar as pessoas. Uma vez que você tem autoconfiança em você mesmo, você vai poder abrir a boca e exercer uma melhor retórica. E outra coisa, abra a sua boca e fale para ajudar os outros. Se for para abrir a boca e falar algo que vai prejudicar, também não fale, tá? Estou te ensinando aqui a ser um bom orador e na Bíblia fala que até mesmo o tolo, quando calado, ele se passa por sábio. Então, se você for para abrir a boca e falar algo que não presta, algo que vai prejudicar outras pessoas, não fale. Guarde isso para poder falar quando for algo para beneficiar e ajudar as outras pessoas, beleza? Essa foi a nossa aula sobre oratória, sobre retórica. Eu quero que você aplique as práticas que eu te passei nesse vídeo. Se for preciso, assiste novamente uma vez por semana. Leia os livros que eu vou deixar aqui embaixo. Faça os exercícios e eu tenho certeza. Eu quero um vídeo seu falando assim, pô, Biel, apliquei essas técnicas, isso tudo que eu tô te falando nesse vídeo já é resultado da minha oratória e da minha retórica, beleza? Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima. Valeu!